Os roqueiros piram na garagem Volkswagen. Realmente uma verdadeira loja de doces para quem gosta de carro, para quem gosta de Volkswagen no Brasil. A gente tem alguns minutinhos aqui a sós com essas belezuras para namorar um pouco da história da Volks e, por que não, do automóvel no Brasil, né? São 70 anos de Volkswagen no Brasil. Essa fábrica aqui da Anchieta, onde está a garagem Volkswagen, foi a primeira fábrica da Volkswagen no mundo, fora da Alemanha. Então, realmente, um tributo aqui à Volks, mas também à indústria automotiva brasileira. Tem coisas que marcaram época, como PL Zé do Caixão, tem coisas que têm valor praticamente inestimável, como essa Kombi Corujinha aqui, com painel de aço ainda na época, né? E as famosas janelas Safari aqui que abriam na frente. Alguns carros estão aqui pela significância histórica em relação à linha, né? Os últimos a sair de uma determinada linha de modelos fabricados aqui na Anchieta, como por exemplo essa Kombi Standard que você bate o olho e não dá muita coisa por ela. Bom, esta é The Last Ever, a última Kombi fabricada no mundo aqui na fábrica da Anchieta. Quanto vale? Não tem nem como estimar um valor para isso, porque ela nunca vai sair daqui, né? A Volkswagen nunca vai vender esse carro. Essa aqui a gente conhece com mais familiaridade, né? A Kombi Last Edition causou furor, inclusive pelo preço de lançamento na época, se não me engano. Chegou por 80 mil reais, né? Tem todo esse acabamento diferenciado aqui dos bancos, tem a plaquinha comemorativa ali no painel. Eu acho um charme uma Kombi Last Edition. Eu só não entendo pagar uns 200 pau por ela, que é o que tem gente fazendo aí no mercado de colecionadores, porque você tem toda a diversão de uma combosa saia blusa com estofamento colorido e umas cortininhas maneiras, gastando muito menos. É fácil você converter uma Kombi em Last Edition, né? Aqui sim a gente começa a chegar mais perto da minha era, vamos chamar assim, de volquismo. Eu que saí da maternidade num Passat TS82, sempre bate meu coração mais forte quando eu vejo um GTS Pointer, que na verdade é o ápice do Passat no Brasil, né? Nunca houve um Passat tão bom quanto esse aqui, com as rodas Snowflake, os bancos Ricardo, né? Os bancos Recaro de época, volante vindo do Santana, esse painel aqui já vindo de um facelift do Passat. Tem alguns carros que estão aqui também, mas até por razões históricas, industriais, vamos chamar assim, né? É o caso do Fox Sedan aqui, o nosso popular Voyage, que era o Voyage de exportação feito aqui no mercado brasileiro para o mercado americano, né? Daí o nome Fox. Afinal, a palavra Voyage em francês não ressoaria muito bem com os consumidores americanos. O Fox Sedan era o nosso Voyage e o Volkswagen era a nossa gloriosa Paraty, que também ia para lá. Tem algumas diferenças sutis que tornam fácil você identificar um Fox em relação a um Voyage, né? Tinha os faróis regulamentares aqui do mercado americano, pisca também padronizado, para-choque era um pouco mais parrudinho, os famosos para-choques de 5 milhas, né, do mercado americano. Aqui, um ícone de uma era não tão gloriosa ou não tão saudosa da Volks no Brasil, que foi a época da Autolatina, né? Economia brasileira em frangalhos ali nos anos 80. Para sobreviver, Ford e Volks se uniram e o resultado foram coisas um pouco estranhas, como o Volkswagen Apollo, que nada mais era do que um Ford Verona, né? É o que se chama no mercado de badge engineering, né? Engenharia de emblema, porque não mudava muita coisa, né? De um Verona para um Apollo, o painel era diferente. Olha o tamanho da haste aqui, muito clássico de Ford dos anos 80, né? Que é de quando é o projeto dessa geração do Escort. Que até a dianteira, né? Recebia poucas alterações, conjunto ótico, igualzinho do Escort, né? Com a lanterna branca aqui e o login da Volkswagen um pouco diminuído, porque foi pensado para um espaço oval da Ford, isso aqui. Quando a gente vem, já que falamos de um período não tão glorioso assim, esse cara aqui já simboliza algo um pouco mais positivo, que foi o auge do Santana no Brasil, né? O Santana executivo nessa cor vermelho tornado, se não me engano. A Volks chama de vermelho
esse tom quase roxo aqui, que marcou Gol GTI, Santana Executivo, o primeiro sedã com rodas BBS, o primeiro sedã com injeção eletrônica oferecido pela Volkswagen no Brasil e do mercado brasileiro, né? Chegaram juntos ali o Santana Executivo, ou EX, e o Monza Classic 500EF, né? 500 milhas Emerson Fittipaldi. Foram dois carros que trouxeram a injeção eletrônica para o mercado de sedãs e que redefiniram, inclusive, o preço, né? Um Santana Executivo, ele era um Santana GLS com bancos de couro, todos os demais opcionais, né, do GLS, coisas como ar-condicionado, vinham de série, mas o grande diferencial dele era banco de couro, injeção eletrônica no motor, as rodas BBS, essa asa traseira, com o que era muito status na época, o brake light, e algumas cores exclusivas. Sabe quanto custava um Santana Executivo? O dobro de um Santana GLS equipado da mesma forma. Então, só o fato da injeção eletrônica mais esses itens exclusivos fazia com que o Santana Executivo fosse o carro nacional mais caro da época e justificasse aí um preço o dobro de um Santana GLS. Aqui, um outro filho dessa estranha era da Autolatina, o Pointer, considerado por alguns o Volkswagen mais bonito do mundo. À época, nada mais é do que uma Volkswagenização do Escort da geração seguinte, né? Que depois de alguns facelifts recebeu o apelido de Escort europeu no nosso mercado. Mas eu vou te dizer que aqui, ao contrário do Apollo, a galera do design conseguiu fazer um trabalho bastante interessante de diferenciar. Ele tem um sabor de um Golf europeu do mesmo período ali dos anos 90, né? Também os bancos em couro, bancos Recaro. Um carro que não decolou no mercado de clássicos, né? Apesar de possuir o tão desejado badge GTI, tem o velho apesão 2.0 aqui, não era um carro que se destacava espetacularmente em matéria de desempenho, e por isso você ainda encontra Pointers. É difícil encontrar Pointer em bom estado, mas os que você encontra ainda não explodiram tanto assim de preço. Eu acho, pelo fato de ser um GTI genuíno, né, um GTI de fábrica, acho um carro um tanto quanto injustiçado no mercado de clássicos brasileiro, até pela significância histórica de ser um representante dessa era aí, autolatino. Essa caída da traseira era bastante única. Mas não dá para falar de Volkswagen do Brasil sem falar de Gol, né? Aqui o Golzinho batedeira 1300, o primeiro Gol do Brasil a receber placa preta, essa unidade aqui, em 2010, né? Em 1980, fazia de 0 a 100 em 30 segundos, era muito despojado, né? O interior da goleta, e não foi um sucesso, né? Na verdade foi um fracasso no começo no mercado brasileiro. Depois a Volkswagen trouxe os motores refrigerados a água para o Gol, aí sim ele começou a decolar no nosso mercado e chegou ao seu ápice glorioso aqui nesse cara, né? O Gol GTI, esse aqui de fim de vida, chinesinho. Reparem que é o mesmo vermelho do Santana Executivo lá atrás. E aqui sim, o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Depois ali no facelift de 91 recebeu coisas como as rodas BBS. Essa é a minha geração preferida do GTI, eu prefiro o facelift chinesinho. E aqui o interior é objeto de desejo puro para os volqueiros, né? Volante 4 bolas, bancos Recaro coloridos, a manopla do câmbio clássica, ar-condicionado, que era um opcional, os instrumentos aqui com fundo vermelho, isso aqui também era muito status, assim como o painel satélite, né? Que era o painel que identificava os modelos topo de linha aí dos Volks quadrados, né? O apoio de cabeça vazado também foi outra grande moda dos anos 90, era tido como algo, sei lá, mais premium, mais avançado. E aí a trajetória de sucesso do Gol quadrado continuou com o glorioso Gol bolinha, né? O Gol G2 foi num Gol bolinha da minha irmã, um 97 CL, que eu fiz muitas das minhas primeiras peripécias no volante. Um grande salto, né? De design, de conforto e principalmente a mesma receita de sucesso, né? A imagem do Gol seguiu
muito forte no mercado brasileiro. O Gol liderou o mercado brasileiro em vendas durante 27 anos, ou seja, a liderança conquistada pelo Quadrado foi entregue aí com muito sucesso nas mãos do Bolinha, muito Bolinha mesmo, né? A gente vê aqui coisas como o retrovisor, esse visual bem arredondadão dos anos 90. O Gol seguiu vendendo como pão quente e chegou aqui ao Gol G3, considerado por muitos o melhor Gol de todos os tempos, né? Um momento em que o Gol teve um papel mais premium aí no line-up da Volkswagen. Era um carro que você podia customizar a questão de opcionais de forma muito livre, o que gerava situações um pouco curiosas, como a dessa unidade aqui, ó, que tem controle de retrovisores elétrico, né, regulagem elétrica dos retrovisores, mais vidros manuais, né? Isso aqui eu me lembro também, era muito luxo, esse anel aqui cromado que lembrava os Golf, né? É o meu tempo de faculdade, o auge do Gol G3, e vou falar para você, quem tinha um Gol G3, ou ainda mais uma Paraty G3, tava bonito na foto, na frente da balada ou no postinho. Aí chegaram carros como o Polo, como o Fox, e o Gol mudou de missão, né? Voltou a ser um carro de entrada, um carro barato, e chamado G4, que na verdade é o segundo facelift da segunda geração, né? A gente tem uma geração ali, um profundo facelift aqui, e uma simplificação aqui do 3 para o 4, principalmente no painel, né? O painel capelinha, que não é muito amado pelos entusiastas. O Gol G4 aí voltou para sua missão de ser um carro que vendeu principalmente para empresas, para locadoras, né? Um carro quase que mais de vendas pessoa jurídica do que de vendas pessoa física, acabou não sendo um dos mais amados aí pelos fãs de Gol. O Polo também feito aqui na Anchieta. Essa geração do Polo realmente foi um game changer, né? Um carro que introduziu um nível de refinamento e equipamento inédito no mercado nacional, né? Talvez o cara que inaugurou o segmento dos compactos premium. E aqui, possivelmente, o mais puro sangue dos esportivos que a Volkswagen já vendeu no Brasil, o Golf VR6 importado, né? Com o motor V6, o motor de ângulo estreito, por isso VR6, porque o ângulo do V é tão estreito que os cilindros meio que se sobrepõem, então faz um R se você olhar de cima. Um carro que traz a carroceria de duas portas, né, que nessa geração do Golf já foi raridade aqui no Brasil. Câmbio manual com o V6, né? Olha só que legal, o badzinho GTI. E era uma série numerada, né? Somente 99 unidades. Essa aqui é a primeiríssima. Olha, nunca guiei um Golf VR6, confesso que tá na minha lista aí de carros ainda a ser guiados. Quem sabe um dia adquiridos, né? Se o preço dá uma melhoradinha. Resetando um pouco a fita aqui na linha do tempo, o SP1, raríssimo SP1, né? Que nada mais é do que um SP2 com motor 1600. O SP2, aliás, tinha um motor 1700, o SP1 é o primeiro com o motor mais fraco, por isso durou muito pouco. Se não me engano, é coisa de menos de 100 unidades produzidas, é uma imensa raridade. Um carro também que foi um projeto 100% nacional, um grande orgulho da Volkswagen no Brasil. Trazia também um nível de refinamento aqui, quantidade de instrumentos do painel inédito para a época, mas eu confesso que nunca tinha visto de perto um SP1. Já guiei SP2, e é um carrinho que resistiu ao tempo, assim, na questão de ser um carro divertido. Aqui, outro carro que marcou muita época, né, a Brasília, e olha só, isso aqui é uma Brazoca topzera de linha. Olha esse painel, imagina o impacto desse painel ali no meio dos anos 70 para quem vinha do Fusca, né? O volante Wolfsburg, clássico aqui, o símbolo da cidade de Wolfsburg. A Brasília nasceu justamente para substituir o Fusca, mas acabou sendo um projeto tão mais refinado que se tornou cara demais para substituir o Fusca e abriu espaço ali embaixo da linha para o Gol. E aí nessa missão de carro maior e mais familiar, a Volks pegou essa plataforma da Brasília, deu uma ampliada e criou a famosa Variant 2, outro carro de vida curta ali, no fim dos anos 70, painel também bastante completo. Até me chama a atenção aqui, olha que curiosidade, o badge aqui da traseira é
na fonte dos Volks dos anos 90, né? Então alguém na fábrica aí, acho que quando foi dar uma restaurada nesse carro, não tinha mais, não acharam o badge da Variant, fizeram um com a fonte ali dos Volks dos anos 90. Esses Fuscas aqui também são muito significativos, né? Carros cabriolé feitos para eventos comemorativos na fábrica, coisas como, por exemplo, o anúncio de que o Fusca voltaria à produção, né? O presidente Itamar Franco desfilou de Fusca conversível na fábrica. Assim nasceu o Fusca Itamar, que é esse Fusca aqui de 1993. A gente vê, né, alguns detalhezinhos que mostram o noventismo do carro. Os bancos aqui de Volks contemporâneo, volante também. Mas, mecanicamente, painel, tudo mais, era o bom e velho Fuscão, que esse aqui é um dos últimos a sair da fábrica na morte original do Fusca, vamos chamar assim, no fim de linha original, em 1986. Aí dá para ver a diferença aqui de volante, de banco, né? Interessante como esse aqui tem bem o sabor anos 80 e aquele lá tem bem o sabor anos 90. Esse carro aqui também me fala ao coração, porque meu tio Janjão teve uma Paraty GLS, só que a dele era branca, e era com motor 1.8S, né, que era o motor do Gol GTS. Também um carro que eu namoro ocasionalmente aí em sites de venda de clássico. Um carro que, se eu achar inteirão e bonitão, os bancos recaram eram idênticos às do Janjão. As rodinhas Teardrop, aqui outro ícone para os volqueiros. Mas a grande atração que nos trouxe a esse museu hoje não é nenhum desses carros que eu mostrei até agora, não. A estrela do dia hoje é esse cara aqui, o Gol Last Edition, que, vejam só, já nasce como peça de museu, né? O carro nem foi para a rua, porque esse aqui é literalmente o último das 1000 unidades fabricadas aqui em série limitada para marcar a despedida do Gol. Foram 650 destinadas para o mercado brasileiro e mais 350 para o restante aí da América do Sul. Então, na verdade, somente 649 foram vendidos no mercado brasileiro, já esgotados a R$95 mil. Afinal, é um item de colecionador. É para quem viveu muita história a bordo desses caras aqui e quer ter um item de colecionador aqui na garagem, cheio de detalhes especiais aqui, né? Designed by Volkswagen do Brasil, original since 1980. Toda a história do Gol culmina aqui com o Last Edition, exclusivamente na cor vermelho Sunset, que é outra cor que a Volkswagen chama de vermelho, mas que para mim tem cara de um vinho amarronzado, rodas escurecidas, faixas especiais aqui e também alguns itens exclusivos no interior aqui, como acabamento de couro nas portas, também nos bancos, esse badgezinho Last Edition aqui bonito nos assentos. Um painel com um refinamento que a gente não via há bastante tempo num Gol, né? Com multimídia top de linha da Volks, até um porta-copos também exclusivo com o badge. Só a mecânica, né? Que é câmbio manual de 5 marchas com motor 1.0 aspirado. Merecia, quem sabe, um TSzinho, né? Alguma coisa como o Gol GT Concept brincou lá no salão de 2018, mas isso é algo que a gente vai falar já já. O Gol Last Edition foi esgotado aí a R$95 mil. E quem sucede, provando que o mundo é redondo, quem sucede o papel do Gol como carro de entrada no mercado da Volkswagen no Brasil é justamente o Polo, né? Que esse ano foi simplificado, perdeu coisas como freio a disco na traseira, perdeu até um pouquinho de potência, né? Tá com o motor 170 TSI, justamente para poder, como Polo Trek, entrar na faixa de preço que o Gol cumpria, né? O Polo Trek custa R$ 79.990, que é o mesmo preço, a mesma faixa de preço que o Gol operava, por isso que o Last Edition não é um carro para mercado, né? É um carro mais caro, mais bem acabado, para ser, acima de tudo, um item de colecionador, um carro em que você está comprando essas duas coisas, né? A exclusividade dessa customização e, acima de tudo, as memórias que galera, principalmente aí da minha faixa etária, 30 para cima, 50 para baixo, viveu nesses Gols, nesses Goles, nesses Goizes todos. Legal demais a garagem Volkswagen, elogio muito aqui
a iniciativa da Volks de fazer algo que as montadoras muitas vezes esquecem de fazer, que é preservar a sua própria história, né? Quando você compra um carro, você não está comprando só um produto, você está comprando também um DNA, né? Toda uma trajetória que trouxe até o produto contemporâneo. E às vezes a galera está tão focada ali em bater a meta do trimestre, fazer o resultado do ano, que esquece que preservar e valorizar esse DNA, essa história, é muito importante também na hora de vender, né? Certamente gera uma conexão emocional muito grande para quem gosta de carro e de Volkswagen, todo esse acervo aqui que infelizmente não está disponível para o público por enquanto, mas existem eventos aqui na fábrica, por exemplo, o Volkswagen Run, né, uma corrida que, quem sabe, não vai passar pertinho aqui e a galera vai poder namorar os itens da garagem Volkswagen. Agora, sabe qual é a parte boa? Existe a garagem parte 1 e a garagem parte 2, essa outra parte mais focada em protótipos e não tanto assim em modelos históricos como essa aqui. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve já no canal e segura a emoção aí, que já já a gente vai para a segunda parte, na outra parte da garagem Volkswagen. Valeu demais!